Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político, vamos estar aí trabalhando mais um dia com o nosso querido Kropotkin no livro A Conquista do Pão, que você pode adquirir diretamente lá na biblioteca Terra Livre, mas lembrando sempre que a gente está com o PDF disponibilizado aí, e você pode acessar o Drive, ter acesso a ele, ou, pura e simplesmente, acompanhar aqui com a gente a leitura, beleza? Então, sem neura, vai ter como você acompanhar a leitura do livro enquanto a gente troca esta belíssima e legalzíssima ideia. Fechou? Show? Da hora, legal? Segue as nossas redes sociais, morcego_marcos_ no Instagram e marcosmorcego.bsky.social no Sky. Além disso, a gente tem o nosso podcast, Caverna do Morcego, que em breve tem novidades. Enfim, vocês já ouviram no episódio anterior, vocês sabem o que vai rolar já, né? No episódio anterior, que a gente falou sobre consumo, produção, trabalho, uma crítica da economia política. Hoje a gente vem para continuar um pouco nisso daí, falando sobre desindustrialização das indústrias, tá? E aí, então segue a gente no podcast, eu estou aqui intercalando assuntos. Não esquece que tem cupom de desconto no site da Autonomia Literária. Hashtag Morcego na Autonomia, 20% de desconto em tudo, beleza? Revista Clio Operária, também dá aquele salve lá. Muitos textos sendo produzidos por várias pessoas, inclusive por mim, então dá aquele pulo. E, óbvio, curtiu o projeto, não esquece de apoiar. Tem o nosso Pix passando aqui embaixo, podcastmorcego.gmail.com, e o nosso apoio coletivo, apoia.se/cavernamorcego. Não esquece também de curtir, comentar, compartilhar, mandar pra galera, se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E é nóis, bora lá para esse papo de hoje. Bom, a gente vem aqui então para falar sobre a desindustrialização da indústria. Tô aqui com o meu cafezinho, né? Para manter aquele pique, aquelas coisas. E aí, para quem quiser um aprofundamento disso daqui, a gente tem aquela nota de rodapé, tá? Tem o livro Campos, Fábricas e Oficinas, e essa nota aqui é uma nota só da publicação inglesa, beleza? Mas aí tá aqui o próprio Kropotkin, então é que indica Campos, Fábricas e Oficinas. No final das Guerras Napoleônicas, parte 1, a Inglaterra quase conseguiu arruinar a grande indústria que nasceu na França no final do século passado. Ela permaneceu senhora dos mares e sem concorrentes sérios, aproveitou-se disso para constituir um monopólio industrial e, impondo às nações vizinhas os seus preços pelos bens que só ela podia fabricar, acumulou riqueza sobre riqueza e sobre aproveitar essa situação privilegiada e todas as suas vantagens. Isso é uma história que a gente estuda a parte do olhar daqui da América Latina para lá, né? Que é na época das metrópoles, de como a França começa a superar a Inglaterra, a Espanha, com a Inglaterra, quer dizer, a Inglaterra começa a superar Portugal, Espanha e as tretas com a França. Mas, quando a Revolução Burguesa do século passado aboliu a servidão e criou um proletariado na França, a grande indústria parou por um momento em seu ímpeto, retomou novos voos e desde a segunda metade do nosso século, ou seja, ali depois de 1850, a França deixou de ser dependente da Inglaterra para produtos manufaturados. Hoje também se tornou um país exportador. Vende no exterior mais de 1,5 bilhão de produtos manufaturados e 2/3 desses produtos são tecidos. Estimula-se que cerca de 3 milhões de franceses trabalhem para exportação ou vivam do comércio exterior. A França não depende mais da Inglaterra. Por sua vez, procurou monopolizar certos campos do comércio exterior, como sedas e vestuário. Ela obteve lucros imensos com isso, mas está a ponto de perder esse monopólio para sempre, como a Inglaterra está a ponto de perder para sempre o monopólio dos tecidos de algodão e até do fio de algodão. E é importante lembrar que isso daí vem, gente, num momento no qual de onde vinha a matéria-prima, né? Das colônias. É sempre importante ter isso em mente, que é isso que está acontecendo. Mas esses países estavam para perder o seu monopólio. Marchando para o Oriente, a indústria parou na Alemanha. 30 anos atrás, a Alemanha dependia da Inglaterra e da França para a maioria dos produtos industriais. Não é assim hoje em dia. Ao longo dos últimos 25 anos, e especialmente desde a guerra, a Alemanha reformou completamente toda a sua indústria. As novas fábricas estão equipadas com as melhores máquinas. As mais recentes criações de arte industrial em Manchester para algodão ou em Lyon para sedas são produzidas nas novas fábricas alemãs. Se forem necessárias 2 ou 3 gerações de trabalhadores para encontrar a máquina moderna em Lyon ou Manchester, a Alemanha se considerará perfeita. As escolas técnicas adaptadas às necessidades da indústria dotam as fábricas de um exército de operários inteligentes, de engenheiros práticos, que sabem trabalhar com as mãos e com a cabeça. A indústria alemã começa no ponto exato onde Manchester e Lyon chegaram depois de 50 anos de esforços, tentativas e erros. O resultado é que na Alemanha, fazendo tudo também por si mesma, diminuiu ano após ano suas importações da França e da Inglaterra. É agora um rival na exportação para a Ásia e África. Mais do que isso,
para os próprios mercados de Londres e Paris. As pessoas míopes podem protestar contra o Tratado de Frankfurt, podem explicar a concorrência alemã por pequenas diferenças nas tarifas ferroviárias, podem dizer que o alemão está trabalhando para nada, detendo-se nos pequenos lados de cada questão e negligenciando os fatos históricos. Mas não é mesmo certo que a grande indústria, antes do privilégio da indústria da França, deu um passo em direção ao Oriente. Encontrou, na Alemanha, um país jovem, cheio de força de uma classe média inteligente, ávida por enriquecer-se, por sua vez, com o comércio exterior. Quando a Alemanha se emancipava da tutela inglesa e francesa e fabricava seus próprios produtos de algodão, tecidos, máquinas, em uma palavra, todos os produtos manufaturados, a grande indústria também se estabeleceu na Rússia, onde o desenvolvimento das manufaturas é ainda mais notável, pois ela surgiu recentemente. Quando a servidão foi abolida, em 1861, a Rússia quase não tinha indústrias. Todas as máquinas, trilhos, locomotivas, tecidos de luxo de que precisava vieram do Ocidente. 20 anos depois, ela já possuía mais de 85 mil manufaturas e os bens emitidos por essas manufaturas quadruplicaram de valor. O ferramental antigo foi completamente substituído. Quase todo o aço usado hoje, 3/4 do ferro, 2/3 do carvão, todas as locomotivas, todos os vagões, todos os trilhos, quase todos os barcos a vapor são feitos na Rússia. De país destinado, segundo os economistas, a permanecer agrícola, a Rússia tornou-se um país manufatureiro. Ela não perde quase nada da Inglaterra e muito pouco. Ela não perde quase nada da Inglaterra e muito pouco da Alemanha. Economistas culpam a alfândega por esses fatos, mas os produtos fabricados na Rússia são vendidos pelo mesmo preço que em Londres. Sem conhecer o capital, os capitalistas alemães e ingleses, seguidos pelos engenheiros e capatazes de suas nações, estabeleceram na Rússia e na Polônia manufaturas que rivalizaram com as melhores manufaturas inglesas pela excelência dos produtos. Que os costumes sejam abolidos amanhã e as manufaturas só ganharão com isso. Nesse exato momento, os engenheiros britânicos estão em processo de dar o golpe mortal nas importações russas de tecidos e lãs do Ocidente. Estão instalando no sul da Rússia imensa fábrica de lã, equipadas com as máquinas mais perfeitas de Bradford, e em 10 anos a Rússia importará apenas algumas peças de tecido inglês e lã francesa como amostras. A grande indústria não marcha para o leste, também se estende até as penínsulas do sul. A Exposição de Turim, de 1884, já mostrava o progresso da indústria italiana, e não se enganem, o ódio entre as duas burguesias, francesa e italiana, não tinha outra origem, senão a da própria rivalidade industrial. A Itália se emancipa da tutela da tutela francesa, concorre com os mercadores franceses na bacia do Mediterrâneo e no Oriente. E é por isso, e por nada mais, que um dia o sangue fluirá na fronteira italiana, a menos que a revolução poupe sangue precioso. Também podemos mencionar o rápido progresso da Espanha na direção da grande indústria. Mas, em vez disso, tomemos o Brasil. Olha, ele vai olhar aqui para o Brasil. Os economistas não condenaram a cultivar o algodão para sempre, exportá-lo no estado bruto e receber em troca poucos produtos de algodão importados da Europa. Na verdade, aí, ó, de fato, há 20 anos o Brasil tinha apenas 9 míseras pequenas fábricas de algodão com 385 bobinas. Hoje são 46. 5 deles têm 40 mil bobinas e colocam no mercado 30 milhões de metros de tecido de algodão a cada ano. Mas lembrando, nunca chegou a ser um central, né? Enfim, a gente já fala sobre isso. Tem algumas coisas para serem pontuadas. Até o México começou a fabricar tecidos de algodão em vez de importá-los da Europa. E quanto aos Estados Unidos, eles se libertaram da tela da europeia. A grande indústria ali se desenvolveu triunfalmente. Mas foi a Índia que deu a negação mais retumbante aos partidários da especialização das indústrias nacionais. Conhecemos essa teoria. As grandes nações europeias precisam de colônias. Essas colônias enviarão produtos crus para a metrópole, fibra de algodão, lã gordurosa, especiaria e por aí vai. Por sua vez, a metrópole vai mandar esses produtos manufaturados, tecidos queimados, sucata velha, na forma de máquinas, fora de uso. Enfim, tudo que não precisa, que custa pouco ou nada, mas não as vende por menos do que um preço exorbitante. Ou seja, nas colônias, você retira esse produto bruto e você manda equipamento e manufatura de volta. Mas sucata velha, fora de uso, sempre um atraso, né? Essa era a teoria em prática por muito tempo. Fortunas estavam sendo feitas em Londres e Manchester quando a Índia estava sendo arruinada. Basta ir ao Museu Indiano em Londres e ali verá uma riqueza inaudita e insensata acumulada em Calcutá e Bombaim por mercadores ingleses.
Mas outros mercadores e outros capitalistas, também ingleses, conceberam a ideia bastante natural de que seria mais hábil explorar diretamente os habitantes da Índia e fabricar esses produtos de algodão nas próprias Índias, em vez de importar da Inglaterra anualmente por 500 e 600 milhões de francos. Tá, ele tá indo análise realmente para o sentido que deveria ir, beleza. Não vou falar nada por enquanto. No início, era apenas uma série de fracassos. Os tecelões indianos, artistas da profissão, não conseguiam se acostumar com o regime fabril. As máquinas enviadas de Liverpool eram ruins. Era preciso também levar em conta o clima, adaptarem-se às novas condições, todas cumpridas hoje, e a Índia inglesa tornou-se um rival cada vez mais ameaçador das manufaturas da metrópole. É uma história de como a monopolização se utilizou dessa descentralização da indústria, né? É meio isso que está sendo colocado aqui. Hoje, possui 80 fábricas de algodão que já empregam cerca de 60 mil trabalhadores. Em 1885, tinham fabricado mais de 1.450.000 toneladas de produtos de algodão. Exportaram todos os anos para a China, Índias Holandesas e a África por quase 100 milhões de francos. Os mesmos algodões brancos que se dizia ser a especialidade da Inglaterra, enquanto os trabalhadores ingleses estão desempregados e caem na pobreza, as mulheres indianas que, pagas as taxas das 60 cêntimos por dia, fazem à máquina os artigos de algodão vendidos nos portos do Extremo Oriente. Em suma, não está longe um dia, e os fabricantes inteligentes não escondem isso de si mesmo, em que não saberemos mais o que fazer com os braços que estavam ocupados na Inglaterra tecendo algodão para a exportação. Ou seja, o desemprego ele é uma coisa necessária para o próprio capitalismo. Tá? É isso que permite com que você utilize mão de obra mais barata. Um exemplo claro e numa situação não tão da analogia que a gente geralmente costuma fazer, né? De desemprego dentro do próprio país e empresas dentro do próprio país. Né? Isso não é tudo. Resulta de relatórios muito sérios que em 10 anos a Índia não comprará mais uma única tonelada de ferro da Inglaterra. As dificuldades iniciais de utilização do carvão e do ferro das Índias foram superadas. E fábricas rivais das fábricas inglesas já estão surgindo na costa do Oceano Índico. A colônia, competindo com a metrópole por meio de seus produtos manufaturados. Esse é o fenômeno determinante da economia do século XIX. Desculpa, a colônia não competia, né? E por que ela não competiria? O que ela estaria perdendo? O capital? Mas o capital vai onde quer que haja pessoas miseráveis para explorar. O conhecimento? Mas o conhecimento não conhece barreiras nacionais. O conhecimento técnico do trabalhador? Mas por acaso o trabalhador hindú seria inferior aos 92 mil meninos e meninas com menos de 15 anos que atualmente trabalham nas fábricas têxteis da Inglaterra? Vamos lá. Parte 2. Vamos ver para onde ele quer chegar. Não quero começar a falar e não sei isso, né? Vamos com calma. Depois de dar uma olhada nas indústrias nacionais, seria muito interessante refazer a mesma revisão sobre as indústrias especializadas. Veja a seda, por exemplo, um produto evidentemente francês na primeira metade do século. Sabemos como Lyon se tornou o centro da indústria da seda, colhida pela primeira vez no sul, mas que, pouco a pouco, pedimos a Itália, Espanha, Áustria, Cáucaso, Japão para fazer seda. Dos 5 milhões de quilos de seda crua transformados em tecidos na região de Lyon, em 1875, havia apenas 400 mil quilos de seda francesa. Mas posto que Lyon trabalhava com sedas importadas, por que a Suíça, a Alemanha e a Rússia não faziam o mesmo? A tecelagem da seda desenvolveu-se pouco a pouco nas aldeias do cantão de Zurique. Basileia tornou-se um grande centro de sedas. A administração do Cáucaso convidou mulheres de Marsella e operários de Lyon a virem ensinar os georgianos a cultura aperfeiçoada do bicho da seda e aos camponeses do Cáucaso a arte de transformar seda em tecidos. A Áustria os limitou. A Alemanha montou, com a ajuda dos trabalhadores de Lyon, imensas oficinas de seda. Os Estados Unidos fizeram o mesmo com Patterson. E hoje, a indústria da seda não é mais a indústria francesa. As sedas são feitas na Alemanha, Áustria, Estados Unidos e Inglaterra. Os camponeses do Cáucaso tecem lenços no inverno a um preço que deixaria os operários de Lyon sem pão. A Itália envia seda para a França e Lyon, que exportou 460 milhões em 1870 e 1874 e agora envia apenas 333 milhões. Em breve, ele enviará ao exterior apenas os tecidos superiores ou algumas novidades para servir de modelo para os alemães, os russos e os japoneses. E assim é com todas as indústrias. A Bélgica não tem mais o monopólio dos panos, elas são fabricadas na Alemanha, Rússia, Áustria e Estados Unidos. A Suíça e o Jura francês não tem mais o monopólio da relojoaria. Os relógios são fabricados em todos os lugares. A Escócia não refina mais açúcar para a Rússia. O açúcar russo é importado pela Inglaterra. A Itália, embora não tenha ferro nem carvão, forja seus navios de guerra e fabrica os motores de seus vapores. A indústria química não é mais o monopólio da Inglaterra. Ácido sulfúrico e soda são feitos em todos os lugares. Máquinas de todos os tipos, fabricadas nos arredores de Zurique, se destacaram na última exposição universal,
Os suíços, que não têm carvão nem ferro, apenas excelentes escolas técnicas, fabricam máquinas melhores e mais baratas do que a Inglaterra. Eis o que resta da teoria das trocas. Assim, a tendência para a indústria, como para todo o resto, é a descentralização. Perfeito. A gente estuda esse processo, né? Só que, e é muito importante lembrar que essa descentralização acontece ainda mantendo monopólios e oligopólios. Eu acho bem interessante aquele mapa, né, de marcas, que mostra como pequenas marcas que a gente vê no supermercado, que parecem meio contramarcas, na verdade fazem parte de um mesmo braço de uma grande filial, né? Você monta uma cadeia tão grande que fica até longe ver como, na verdade, é uma empresa só que está controlando tudo isso. Mas é isso. Inclusive, a limitada liberdade de escolha que existe dentro do mercado, na maioria das vezes, não é tanta liberdade de escolha assim. A mesma empresa produzindo um produto inferior e um produto superior coloca em braços diferentes, né? Só isso. Cada nação acha vantajoso combinar a agricultura doméstica com a maior variedade possível de fábricas e manufaturas. A especialização de que nos falaram os economistas foi boa para enriquecer alguns capitalistas, mas não tem essa razão de ser. E há, pelo contrário, toda a vantagem do fato de cada país, cada área geográfica, poder cultivar o seu próprio trigo e seus vegetais e fazer todos os produtos manufaturados que consomem em casa. Isso se não for em regime de monopólio ou oligopólio, né? Que a gente vai entrar de pensar, por exemplo, a própria questão de agrofloresta, né? É uma boa questão. Essa diversidade é a melhor garantia do desenvolvimento completo de produção através da cooperação mútua e de cada um dos elementos do progresso, enquanto a especialização é a detenção do progresso. A agricultura só pode prosperar ao lado das fábricas, e assim que uma única fábrica aparece, uma infinita variedade de outras fábricas de todo tipo deve surgir em torno dela, para que, apoiando-se mutuamente, estimulando umas às outras para suas invenções, cresçam juntas. É o desenvolvimento de sociedade capitalista isso daqui, tá? Tá? É isso. Parte 3. De fato, não faz sentido exportar trigo e importar farinha, exportar lã e importar tecidos, exportar ferro e importar máquinas. Não só porque esses transportes causam custos inúteis, mas, sobretudo, porque um país que não tem indústria desenvolvida necessariamente permanece atrasado na agricultura. Desenvolvimento. É subdesenvolvimento e desenvolvimento. Porque um país que não tem grandes fábricas para trabalhar o aço também está atrás em todas as outras indústrias. Enfim, porque fica sem empregar um número grande de capacidades industriais e técnicas. Aqui, ele parece como qualquer pensador praticamente que a gente considera clássico dentro da esquerda. Né? O grau de desenvolvimento permanece rodeado, né? Apesar de ele falar de apoio mútuo e coisa do tipo, existem ainda certas determinações de grau de desenvolvimento, né, colocados. É interessante perceber que são linhas que a gente tem que puxar juntas, né? Enfim. Tudo se interrelaciona hoje no mundo da produção. O cultivo da terra não é mais possível sem máquinas, sem irrigação potente, sem ferrovias, sem fábrica de adubos. E ter essas máquinas adequadas às condições locais, as ferrovias ao sistema de irrigação e etc., é necessário que se desenvolva certo espírito de invenção, certa habilidade técnica que não pode sequer emergir enquanto a pá ou o arado continuarem sendo os únicos instrumentos de cultivo. Para que o campo seja bem cultivado, que produza as prodigiosas colheitas e que o homem tem o direito de pedir, é necessário que as fábricas e manufaturas, muitas fábricas e manufaturas, despejem em torno do seu vapor. A variedade de ocupações e a variedade de capacidades que delas surgem, integradas em vista de um fim comum, esta é a verdadeira força do progresso. E agora imaginemos uma cidade, um território, grande ou pequeno, não importa, dando seus primeiros passos no caminho da Revolução Social. Nada será mudado, algumas vezes nos disseram. Expropriaremos as oficinas, as fábricas, as proclamaremos propriedade nacional ou comunal e todos voltarão ao seu trabalho habitual. A revolução será feita. Não, a revolução social não acontecerá com essa simplicidade. Já dissemos que amanhã estoura a revolução em Paris, Lyon ou em qualquer outra cidade. Que amanhã ponhamos as mãos em Paris ou em qualquer lugar, em fábricas, casas ou banco. Toda a produção atual terá que mudar de aparência por esse simples fato. O comércio internacional vai parar, assim como o influxo de trigo estrangeiro. A circulação de bens e provisões será paralisada e a cidade ou território rebelde terá que reorganizar toda a produção de cima para baixo. Se falharem, é a morte. Se conseguirem, é a revolução no conjunto da vida econômica do país. A oferta de provisões diminuiu e o consumo aumentou. 3 milhões de franceses que trabalhavam para exportação forçados a deixar o trabalho. 1000 coisas que recebemos hoje de países distantes ou países vizinhos não chegando. A indústria de luxo parou temporariamente. O que os habitantes farão para ter o suficiente para comer em 6 meses? É óbvio que a grande massa pedirá comida ao solo quando os estoques se esgotarem. Será necessário cultivar a terra, combinar em Paris e em seus arredores a produção agrícola com a produção industrial, abandonar os 1000 pequenos ofícios de luxo para pensar sobre o mais urgente, o pão. E é algo que, em certa medida, foi e é uma preocupação da questão cubana,
né? E foi e é uma questão de preocupação da Venezuela. Novamente, né? O chamado do mestre Joelson, por exemplo, de retornar à terra, ou a própria questão da agrofloresta, seja com o MST, tem outros povos, movimentos indígenas, aldeias, quilombos, enfim, são várias as formas que a gente tem aqui no Brasil. É nisso que a gente está centralizando, né? Numa pedagogia de um modo de viver diferente e numa produção e num consumo diferente. Num trabalho diferente também. Os cidadãos terão de se tornar agricultores. Mas não da mesma maneira que os atuais camponeses trabalham. Fazem com que o arado para colher apenas seu alimento anual. Mas seguindo os princípios da agricultura intensiva, da horticultura, aplicados em grandes proporções por meio das melhores máquinas que o homem inventou e pode inventar. Cultivaremos, mas não como a besta de carga do Cantal, o joalheiro do templo se recusaria a fazê-lo. Reorganizaremos o cultivo, não em 10 anos, mas imediatamente, em meio às lutas revolucionárias, na dor de sucumbir ao inimigo. Será necessário fazê-lo como seres inteligentes, com a ajuda do conhecimento, organizando-se em grupos alegres para um trabalho agradável com aqueles que moveram, há 100 anos, o Champ de Mars para a festa da Federação. Trabalho cheio de prazer quando não se prolonga além da medida, quando é cientificamente organizado, quando o homem aperfeiçoa e inventa suas ferramentas, quando tem consciência de ser um membro útil da comunidade. Cultivar-se-á, mas também teremos que produzir 1000 coisas que estamos acostumados a pedir do exterior. E não esqueçamos que, para os habitantes do território rebelde, o estrangeiro será tudo aquilo que não seguiu em sua revolução. Em 1793, em 1871, para a rebelde Paris, o estrangeiro já era a província, às portas da capital. O tesoureiro de Troyes matou de fome os sans-culottes de Paris, mais do que as hordas alemãs trazidas para o solo francês pelos conspiradores de Versalhes. As cidades rebeladas terão que saber como fazer sem esses estrangeiros. E vamos superar isso. A França inventou o açúcar de beterraba quando o açúcar de cana acabou após o bloqueio continental. Paris encontrou salitre em seus porões quando nenhum salitre chegou de outro lugar. Somos inferiores aos nossos avós, que mal falavam as primeiras palavras da ciência. É que uma revolução é mais do que a demolição de um regime. É o despertar da inteligência humana. O espírito inventivo aumentado 10 vezes, 100 vezes, é o alvorecer de uma nova ciência. A ciência de Laplace, Lamarck, Lavoisier. É uma revolução na mente dos homens, tão profunda e ainda mais profunda do que em suas instituições. É o que a gente vê dentro da educação. Eu tive aula com o Daniel Cara, e ele pontua isso, né, de uma forma bem interessante, que os momentos de revolução foram momentos onde a gente teve uma mudança total no modo de produzir e fazer a própria educação. E isso é interessante, né, porque realmente a inteligência humana, e eu acho interessante isso quando a gente pensa nas próprias tradições, na própria reverência à ancestralidade que existe em certos espaços dessa terra ocupada chamada Brasil, que eles permitem que essa inteligência humana se entrar num crivo criativo que consiga ter espaço de superar o que está posto, é realmente o momento de se olhar e falar, é agora. O simples fato de ter trocado a propriedade burguesa já implica a necessidade de reorganizar de alto a baixo toda a vida econômica, na oficina, nos canteiros de obra e nas próprias fábricas. E a revolução o fará. Que Paris, na Revolução Social, se encontre, por apenas 1 ou 2 anos, isolada do mundo inteiro pelos capangas da ordem burguesa. E esses milhões de mentes, que a grande fábrica, felizmente, ainda não as embruteceu, esta cidade de pequenos negócios que estimulam o espírito inventivo, mostrará ao mundo o que o cérebro do homem pode fazer sem pedir nada, exceto a força motora dada pelo sol. Inclusive, sol, volte um pouquinho para São Paulo. Não precisa fazer aquele calor também, não. Só um pouquinho. O vento que varre nossas impurezas e as silenciosas forças da vida que atuam no solo que pisamos com nossos pés. Veremos o que o acúmulo, em um ponto do globo, dessa imensa variedade de ofícios mutuamente complementares e o revigorante espírito de uma revolução podem fazer para alimentar, vestir, alojar e encher de todo o luxo possível dos bilhões de seres inteligentes. Não há necessidade de escrever um romance para isso. O que já sabemos, o que já foi experimentado e reconhecido como prático, bastaria para realizá-lo, com a condição de que esse esforço seria fecundado e vivificado pelo soprado audacioso da revolução e pelo impulso espontâneo das massas. E assim, ele então encerra essa parte, falando que está na nossa frente. Basta isso para a gente concretizar a revolução. Família, na semana que vem, a gente vem com este textinho aqui, ó, a agricultura. Tá? A agricultura. Deixa eu até confirmar aqui. A gente acaba, portanto, na semana que vem, este livrinho, A Conquista do Pão. Tá?
Novamente, agradecer Biblioteca Terra Livre. Vocês são fodas. Tá? Muito obrigado por isso daqui. E aí também, aproveitar para pontuar que, tendo isso em vista, a próxima leitura vai ser do meu próprio livro, Por uma Implosão da Sociologia. Ainda não sei se eu vou colocar o arquivo aqui, porque eu não tenho o arquivo final do livro, eu só tenho o livro físico, né? Mas irei dar um jeito de disponibilizar isso daí para vocês. Aproveitem para fazer a última remessa da TSA, que eles vão fechar a remessa agora em julho, talvez na primeira semana, se eu não me engano. Vou confirmar a data para ver se eu ainda consigo falar para vocês comprarem o livro que a gente vai ler aqui. Beleza? É isso. A gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E óbvio, né? Faz o seu apoiozinho, seja pelo Pix, pelo Apoia-se, qualquer forma ajuda demais a nós. Tamo junto. Até mais. Um grande beijo. Tchau!